ouvir agora sobre perspectivas e reflexões no cooperativismo financeiro pela ótica do Banco Central. Para isso, quero convidar à frente os senhores Ivens Aruan Neves de Miranda e Rodrigo Monteiro, são gestores do DESUC, Departamento de Supervisão de Cooperativas e de Instituições Não Bancárias do Banco Central. Boa tarde a todos, senhoras, senhores, membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal. Queria agradecer ao Marcelo, ao Vanderval pelo convite. Esse convite foi feito pelo Vanderval no dia 14 de dezembro, durante a festa de fim de ano da Planalto Central. A gente ainda estava sóbrio, né? Eu até lembro a data, o momento em que foi feito. Queria cumprimentar o Almada, o Júnior, o Miguel, o Edivaldo, Planalto Central aqui presente. Queria parabenizar a Central Goiás pelo rápido ajuste, né, que sob a presidência do Marcelo, conduziu depois da saída de um significativo número, né, de cooperativas. Foi um momento difícil, mas rapidamente superado. Também quero dizer o seguinte, muitas vezes, quando aí o Ulisses ou o Hélio atuam junto às cooperativas singulares, cobrando algumas posições, eles o fazem em nome do Banco Central, exercendo a função de supervisão auxiliar. Tá? Isso aí está previsto normativamente e o Banco Central faz essa cobrança. Até porque, quando uma cooperativa singular tem problemas, a Central é chamada também à responsabilidade. Né? Muitas vezes, o processo administrativo atinge os dirigentes da Central. Então, quando a cooperativa central atua nas cooperativas singulares, está fazendo por determinação do Banco Central. Também gostaria de reconhecer aqui em público o trabalho que tem sido feito pelo Júnior Reposse na Confederação. Desde a entrada dele, o relacionamento com o Banco Central tem sido excelente, um relacionamento colaborativo na busca, né, de encaminhamento de soluções. E eu destaco, ultimamente, né, o último trabalho feito, que foi a nova classificação de risco de crédito. Sei que muitas cooperativas, às vezes, reclamam, né, que o impacto foi um pouco elevado, mas tenha certeza, isso aí é uma preparação para um futuro que, em breve, virá em termos de classificação de risco de crédito. A nossa apresentação vai ser dividida em duas partes. O Ivens vai fazer a primeira parte da apresentação e eu vou tratar da questão da incorporação. Quase que eu caio. Boa tarde a todos. Apenas ratificando a grande alegria que é estar participando aqui desse evento. Essa maneira de compartilhar informações, de receber informações de vocês, sempre é muito rica e ajuda muito, muito no nosso trabalho, certo? Por causa dessa ajuda mútua, desse trabalho mútuo que a gente tem, é que sempre quando eu tenho uma reunião lá do Banco Central, alguns de vocês já participaram em reunião do Banco Central, eu digo, né? Esse aqui é o Banco Central do Brasil, esse aqui é a casa da sociedade brasileira, é a casa do cooperativismo. Então, o que vocês precisarem, nós estamos à disposição para estar ajudando, para estar trabalhando junto, para vocês estarem conseguindo alcançar o objetivo de vocês e a gente também alcançar o nosso objetivo, como a gente vai ver aqui na nossa apresentação. Tá ok? A gente tem uma agenda um pouquinho extensa, você vai ver a quantidade de tópicos que a gente vai abordar aqui nessa apresentação, mas assim como vocês, a gente também tem uma agenda um pouco intensa, eu acho que é sempre uma oportunidade para a gente estar também tocando em outros temas, né? A gente vai falar um pouquinho do cooperativismo de crédito, a importância do cooperativismo de crédito para o sistema financeiro nacional, para o Banco Central conseguir cumprir a missão dele. Depois a gente vai falar um pouquinho também do Banco Central, a gente também tem passado por muitas mudanças no nosso processo nos últimos anos, né? Recentemente com essa nova presidência, com essa nova diretoria, também essas mudanças estão ocorrendo de uma velocidade muito intensa.
E deve ocorrer mais mudanças pela frente, aprimoramento de metodologias, aprimoramento de processos, tendo em vista a quantidade de recursos que a gente tem, né? Cada vez mais escasso, mais trabalho, maiores desafios. Isso não ocorre só nas instituições de vocês, na nossa também ocorre isso. Se a gente não estiver preparado para estar mudando esse nosso processo, certamente a gente também não vai conseguir alcançar os nossos objetivos. Depois eu vou falar um pouquinho sobre também oportunidades e desafios, né? Esse mundo tão dinâmico que a gente vive, o que nos espera, e por último a gente vai também tocar um pouquinho nesse tópico incorporação, né? Acho que esse tópico incorporação tem se tornado, nos últimos anos, cada vez ele está tomando mais relevância, mais importância, e só denota que os gestores, pelo sim, pelo não, se vai incorporar, se não vai, isso é uma decisão dos gestores, isso é fato, o Banco Central não interfere nesse tipo de decisão, mas é um assunto que tem sim que está na pauta. Os gestores têm que avaliar se eles têm condição de pessoal, se têm capacitação, se têm recursos humanos suficientes, se eles têm as estruturas adequadas para estar estabelecendo os controles, o gerenciamento de risco adequado, se ele tem uma situação econômico-financeira viável. Então, isso aí tem que estar na mesa, isso aí tem que estar sendo discutido. Porque se isso não estiver na mesa, muito provavelmente, muito provavelmente, vai ter surpresa. E essas surpresas, em regra, elas são bem desagradáveis e traz consequências. Tanto para os dirigentes, para a instituição, para os cooperados e para a sociedade. Então, é hora da gente estar com essa pauta, estar discutindo pelo sim, pelo não. Sabemos como foi, de uma maneira muito clara, mencionada pelo Júnior aqui, né? Não é um assunto tranquilo para ser tratado, isso aí tem interesses pessoais, tem histórias envolvidas no meio, então assim, mas não tem como, a gente tem que estar discutindo esse assunto para não ser surpreendido, para não ter problemas maiores lá na frente. Rodrigo também vai falar muito aí de amor, dor, das consequências lá na frente. Esse tema incorporação, ele está sendo tão recorrente que nos últimos meses, esse aqui é o terceiro evento que eu participo com esse tema que está sendo abordado em incorporação, né? Só para você ver a quantidade. A gente, em números também, a gente vai mostrar por que esse tema incorporação, ele tem sido trazido na pauta tão recorrentemente, por que ele tem tomado essa importância tão grande. E a gente vai ver que não é especificidade do cooperativismo de crédito, não. Outras empresas também estão tendo que sofrer esses desafios, tendo em vista esse momento que a gente vive, né? Muito se tem falado de evolução, de mudanças, mas assim, as mudanças elas ocorrem desde que o mundo é mundo, né? Assim, o universo nasceu lá no Big Bang, veio mudando as coisas, veio evoluindo, a gente está vivendo um pedaço muito pequeno da história, né, do mundo. A única diferença que tem da evolução que ocorria no passado para agora é a agilidade que as coisas estão ocorrendo. Isso aí pelo bem, pelo mal, pela vantagem, pela desvantagem, a gente tem que aceitar isso e tem que estar preparado para o que está acontecendo. Se a gente não estiver preparado, de novo, a gente vai ser surpreendido. E muitas vezes as surpresas não são positivas. Então a gente tem que estar sabendo. Muitos têm falado também que a gente está aí na era da informação, né? Eu não vou nem falar na era da informação, a gente está na era dos dados, né? Porque o que tem de dados que são jogados aí é só você abrir, conversar, olhar na rua, a quantidade de informação, né? Todo dia que você abre o olho, quando você acorda, você tem um mundo novo. E eu acho que o maior desafio é a gente estar organizando esses dados, estar processando esses dados para estar trazendo informação para a gente tomar a decisão mais adequada. A gente também vai ver aqui, o Banco Central também tem passado por esse processo. A quantidade de informação, de dados que a gente requisita, das informações que a gente obtém junto ao mercado é gigantesca, é gigantesca. Então, se a gente não montar uma metodologia com machine learning, com big data, a gente não vai conseguir nosso trabalho. E a gente já tem feito isso. Inclusive, vocês, direto ou indiretamente, já estão sendo impactados também com isso. Nosso processo de amostragem, ele mudou muito, está muito mais assertivo. Uma inspeção que era feita há 5 anos atrás, que um inspetor tinha que analisar 50, 70 dossiês para identificar 1, 2 irregularidades, hoje a gente faz o inverso, né? A gente vê onde que estão os problemas e o nível de assertividade está girando em torno na casa de 90% a 95% dos dossiês que estão problemáticos dentro da instituição.
Então, assim, o número de esforços reduziu muito. Isso teve impacto na ANB, a gente está com outra metodologia mais avançada ainda da quantidade de informações, né? Então, eu acho que isso aí são exemplos que a gente hoje vive um novo mundo mesmo, né? Um mundo desafiador, mas um mundo com bastante oportunidades também. E essas oportunidades, né, não pense assim como a gente vai ver aqui na frente também, que o cooperativismo de crédito, ele tem um papel relevante para o Banco Central, tem aparecido nas falas do novo presidente do Banco Central, tem propiciado novas oportunidades, mas se o cooperativismo de crédito não estiver preparado para aproveitar essas oportunidades, vocês podem ter certeza que outras pessoas aproveitarão essa oportunidade, sem dúvida nenhuma. Essa fala aqui, vocês vão ver também, um dos pilares que está na agência é da concorrência. Então, está incentivando a entrar novos players, novos participantes no mercado para estarem discutindo, para estarem participando. Então, se o cooperativismo de crédito não for estar preparado para uma determinada oportunidade que foi oferecida, outra instituição vai aproveitar, que seja de qualquer outro segmento, que seja um banco, que seja uma fintech, que seja uma SCM, que seja uma associação de poupança e empréstimo, que seja um consórcio, que vai aproveitar aquele nicho para estar trabalhando. Então, é hora, a gente não pode identificar a oportunidade e agora eu vou me preparar para usufruir daquela oportunidade. Quando você chegar, muito provavelmente essa oportunidade nem existir mais, esse nicho nem vai mais estar existindo. Então, a gente tem que ter isso é um grande desafio, né? Tá sendo mais preditivo, né? Olhando para o futuro, né? Acho que isso, dos gestores, eu acho que isso é um grande desafio que a gente vai ter. A gente não vai poder estar esperando a oportunidade aparecer para eu me capacitar, para eu estar me estruturando para estar aproveitando essa oportunidade. Quando você fizer isso, quando você chegar para comer aquele prato delicioso que você tinha imaginado, já vai ter outra pessoa que já vai ter jantado aquilo, já vai estar ocupando aquele espaço. Tá? Como eu mencionei, né, isso aqui não vem agora do nosso presidente Roberto Campos, não vem de agora. Isso aí, o presidente Tombini tinha uma agenda muito forte com o cooperativismo de crédito. O presidente Ilan também tinha uma agenda muito forte com o cooperativismo de crédito, como que a gente vai ver, a agenda que foi implementada por ele, a agenda BC+, dos 4 pilares, os 4 pilares tinham íntima relação com o cooperativismo de crédito, e agora a agenda que foi lançada mais recentemente pelo presidente Roberto Campos, né, BC hashtag, tem um tópico específico, explícito, deixou de ser implícito, sobre o cooperativismo de crédito, né. Então, aqui é só para deixar forte, né, que o cooperativismo de crédito tem um desenvolvimento muito heterogêneo entre regiões. Eu não diria nem só muito heterogêneo entre regiões, é heterogêneo pela própria natureza mesmo, pela diversidade dele. Existem instituições extremamente complexas, instituições extremamente simples, instituições que atuam em âmbito nacional, instituições que atuam em âmbito estritamente regional, então tem toda essa diversidade, né, dentro do cooperativismo. A gente vai ver que essa diversidade também impacta no nosso trabalho e o cooperativismo de crédito é a locomotiva. Ele impactou diretamente toda essa nova regulamentação que vem aí, trazendo toda essa proporcionalidade. A origem disso, a matriz disso, é o cooperativismo de crédito. E ele vem falando, né, em dobrar o cooperativismo de crédito nessa gestão, e o comprometimento do Banco Central com o setor é total, né? Não precisa nem só essa frase, eu acho que já está denotando qual que é a linha estratégica que o presidente vem, né? Ele vem falando muito, nas falas dele, ele vem falando muito do cooperativismo de crédito e do microcrédito. Ele sempre vem falando isso. Participação, ele quer trazer inclusão. Então, como eu mencionei aqui, né, a agenda BC mais antiga, ela tinha lá 4 pilares: mais cidadania financeira, sistema financeiro mais eficiente, legislação mais moderna e crédito mais barato. Como é fácil de observar aqui, esses 4 pilares, como eu mencionei, estão intimamente ligados ao cooperativismo de crédito, né? Mais cidadania financeira, tem lá o interesse na comunidade, quantos projetos sociais a gente vê aí nesse Brasil, que é a origem dele, que é financiado, que é acompanhado, que é organizado pelo cooperativismo de crédito. Educação financeira, não precisa nem de falar, é um dos princípios do cooperativismo de crédito que está aí com vocês. Outro ponto é legislação mais moderna. Como eu acabei de mencionar, a origem que hoje tem aí de uma 4606, né, que é gestão de risco simplificada, nasceu da onde, né? Nasceu do cooperativismo de crédito. Nasceu lá do regime prudencial simplificado. Todas essas discussões começaram lá.
Por causa dessas diferenças que existiam dentro da instituição, não tinha como você aplicar um Basileia Full numa instituição extremamente simples, que tinha uma máquina de escrever, lá no interior do Brasil. Isso era impossível. Então, tendo em vista essas diferenças, começou exatamente trazendo essa proporcionalidade de uma forma mais objetiva. E hoje está aí, espalhado no sistema financeiro nacional todo, né? Essa experiência. Então, a gente observa a experiência que o cooperativismo de crédito tem e a importância que ele tem, inclusive para a regulação e para a supervisão. Quando eu falo em sistema financeiro mais eficiente também, números demonstram que onde o cooperativismo de crédito tem uma participação mais efetiva, maior, com certeza ele traz consequências barateando o crédito, né, acesso às pessoas ao crédito, dando mais qualidade de vida para essas pessoas, né? Então, a importância que tem. E, por último, o crédito mais barato, como eu mencionei, né? Dependendo dessa participação, números e pesquisas acadêmicas demonstram isso facilmente. E, agora, mais recentemente, como eu mencionei, né, essa agenda foi reforçada. Veio o nosso novo presidente, ele mudou agora a agenda do Banco Central, a agenda estratégica do Banco Central, se chama BC#. E ele tem 4 pilares. Pilar da inclusão, da competitividade, da transparência e da educação, né? Então, a gente vê que no pilar da competitividade, o cooperativismo de crédito está aí, ele quer aumentar a participação do cooperativismo de crédito, ele acha que é importante ter mais instituições participando, a gente também vai ver aqui na nossa palestra que a regulação que foi implementada nos anos passados já estão trazendo resultados expressivos e vem com uma agenda mais forte para aumentar a quantidade de instituições que estão trabalhando dentro do sistema financeiro nacional para possibilitar a maior participação. Quando eu falo de transparência, ele quer reduzir drasticamente essa assimetria de informação, né? Então, exatamente hoje, como eu mencionei, a gente vive na era dos dados, na era das informações, ele quer que todas as pessoas tenham maior quantidade de informação para tomar a decisão mais adequada para eles, de acordo com a própria necessidade. Vem a parte de educação, novamente, né, está aí um dos pilares do cooperativismo de crédito, e o pilar da inclusão, que é exatamente nesse pilar que está aí, que eu mencionei, que está explicitamente o cooperativismo de crédito, né? Que ele vem sempre falando, eu quero expandir esse segmento, eu quero dobrar o tamanho desse segmento, porque ele é extremamente importante, inclusive para o Banco Central conseguir cumprir a missão dele, como a gente vai ver lá na frente. Tá? E alguns dos pontos que vem nessa agenda, que foi mencionada, é exatamente a permissão do empréstimo sindicalizado, ou seja, 2 instituições vão poder se unir para conceder um crédito de maior montante para um determinado cliente, depósito interfinanceiro cooperativo, a captação de poupança por cooperativas singulares, né? Hoje, apenas os bancos, né, aqui no Sicob de vocês está concentrado lá dentro do Bancob, né? Se ele vai permitir essa pulverização desse produto nas cooperativas singulares, utilização de fundos constitucionais, né, de maneira mais direta, adequação nas áreas de atuação e nas áreas de admissão, exatamente para mitigar um pouco as ocorrências de canibalismo, de concorrência predatória, que hoje a gente identifica claramente que existe dentro do cooperativismo de crédito, que é o jogo do perde-perde, vocês estão destruindo o valor quando estão atuando dessa forma. Assembleias digitais, né, exatamente tendo em vista toda essa evolução tecnológica, cooperativas que estão se expandindo em área de atuação, é impossível de fazer uma assembleia presencial, né, mesmo com a utilização de delegados, diversos cooperados não se sentem participando daquela gestão daquela entidade, então vai ter mais esse instrumento para ser utilizado também. Essa assembleia digital também vai ser um instrumento que também tem uma pauta também que para determinadas decisões dentro da cooperativa vai precisar de um quórum qualificado. Por exemplo, decisões de desfiliação, isso aí vai precisar de um quórum qualificado, que a gente vê que exatamente como vai ser mencionado lá na frente pelo Rodrigo, chega num certo ponto que as discussões tomam tal proporção, então eu vou me desfiliar. Eu não quero mais ficar nessa central, vocês estão me exigindo muito. Então, isso aí vai ter que ter um quórum qualificado para tomar esse tipo de decisão, porque isso impacta diretamente os cooperados e a gente vai ver que, em regra, isso vai levar à descontinuidade da instituição. Isso não é solução. E até mesmo para as próprias centrais, né, a solução não é uma desfiliação. Isso aí também, sempre que quando ocorre algum episódio relacionado, a gente sempre vem discutindo, isso não é a solução, vamos tentar outra saída, uma saída mais adequada.
Porque o cooperativismo de crédito, se você for olhar a sociedade brasileira como uma regra assim, ela entende, ela não vê. A cooperativa de Goiânia, a cooperativa em Brasília. Ela enxerga o cooperativismo de crédito. Ela não vê o Sicoob, o Sicredi, a Cressol. Isso vocês podem ver, quando ocorre uma quebra de uma cooperativa, impacta todo mundo vai ter que se explicar. E começa aquela mensagem, cooperativismo de crédito, estou fora. Eu já tomei muito prejuízo com esse tipo de instituição, eu não vou mexer. Então isso impacta todo mundo. Então, assim, quando ocorre um problema em uma instituição, é um problema de todo mundo. É um problema do cooperativismo, é um problema do Banco Central, é um problema para a sociedade. Isso aí a gente está perdendo, está destruindo valor. Então, a gente tem que evitar que esse tipo de coisa ocorra, de qualquer forma. Eu acho que é um trabalho conjunto, é o Banco Central e vocês estarem trabalhando. Ontem eu estava também numa palestra, o chefe Harold, chefe do nosso departamento, ele fez assim, uma comparação que eu acho que é extremamente feliz. Né? É mais ou menos como se a nossa casa fosse a nossa cooperativa. Se a gente pegar o lixo, eu digo assim, a nossa central, a nossa casa é a nossa central com as nossas cooperativas. Se uma cooperativa está dando algum problema, vamos fazer uma analogia que ela é um lixo, eu vou falar assim, eu vou botar esse lixo aqui para fora. Não adianta você abrir a porta da sua casa e jogar aquele lixo ali na sua porta. Com certeza esse lixo vai voltar um dia, se não tiver um tratamento adequado. Ele vai voltar ocasionando obstruções em bueiros, vai vir inundação, vai trazer doença, vai trazer rato. Então, isso aí a gente tem que tratar o lixo da nossa casa. Porque o nosso ambiente é maior do que a nossa casa. A nossa casa, na realidade, é o nosso lar, que é o mundo, é o planeta Terra. Não adianta a gente só pegar e tirar o lixo da nossa casa e botar na porta, que isso vai voltar para dentro da nossa casa, mais cedo ou mais tarde. A gente também vai sofrer as consequências. Um outro ponto que a gente vem trabalhando também, eu sempre, nas reuniões que eu tenho discutido lá dentro do Banco Central, quando ocorre um problema dentro de uma singular, eu sempre falo, e eu não falo porque eu acho que é certo. Isso é uma diretriz estratégica do departamento, uma diretriz estratégica do Banco Central, exatamente buscando essa atuação sistêmica. Cada vez mais eu tenho mais contato com os dirigentes, Marcelo, Vanderval, Ulisses, Edna, sempre aí estamos tendo contato. Ocorreu um problema numa singular, pode vir todo mundo aqui, a gente vai sentar e vai tentar resolver isso aqui conjuntamente. Inclusive, em alguns casos que tinham maior gravidade, relevância, a própria confederação está nada lá dentro do Banco Central para estar conversando. Então, a gente tem cada vez dado mais empoderamento para as centrais. Se elas, em alguma oportunidade, estão exigindo de vocês tratamento de irregularidades que acompanhem, vocês podem ter certeza que o Banco Central está acompanhando. Agora, mais recentemente, eles receberam um ofício que eles, se não demandaram, vão demandar vocês dos apontamentos de auditoria cooperativa. A gente precisa de um plano factível para estar trazendo para cá. E a gente tem dado esse empoderamento para as centrais, sim, a gente vem com essa visão, a gente está com perspectivas de alteração normativa para dar mais empoderamento ainda para essas centrais. Mas como tudo é uma gangorra, vem esse empoderamento, mas vem mais responsabilidade, vem mais exigência também para essas centrais. Inclusive, possibilitando que elas realizem intervenções em instituições que tenham ocasionando problema. Obviamente que essas intervenções não vão ser, eu vou lá e vou intervir nessa cooperativa de qualquer maneira. Isso aí vai ter todo um critério, inclusive com a aprovação do Banco Central, para evitar algum problema político. Eu não gosto daquela cooperativa, eu vou intervir nela para acabar com ela, para fazer o que eu tenho que fazer. Então, isso aí vai ser um processo organizado, exatamente buscando os objetivos mais adequados. Por último, em penúltimo, aprimoramento da governança e ampliação do FGCOP. Também que a gente entende também que a gente tem um pouco de oportunidade para ele conseguir cumprir esse objetivo dele, de atendimento à liquidez, de assistência em casos de insolvência de instituições. A gente enxerga que sim, tem algumas oportunidades para melhoria. E meta de desenvolvimento regional. A gente vê que, como o próprio presidente mencionou, tem regiões que têm um desenvolvimento muito maior do que algumas regiões. Então, eles querem uma maior harmonização, tem muito lugar. A gente vai ver aqui alguns números aí na frente, os números de Goiás. Sim, tem um lugar para trabalhar aqui dentro de Goiás ainda. Sabe? É muito grande as oportunidades que tem para você estar trabalhando. Não estou nem falando de Tocantins, que também é a área de atuação de vocês, mais ainda em Tocantins ainda para vocês estarem trabalhando. Então, é fantástico o que vocês têm para a oportunidade que vocês têm. Bem, quando a gente pega números que foram mencionados lá que estão internos lá no Banco Central, a gente vê que 38% dos municípios são atendidos pelo cooperativismo de crédito. Então, assim, em algumas cidades,
não existe a instituição propriamente física do cooperativismo de crédito, né? Então, tem a oportunidade de se ver alguma localidade que tem necessidade de abrir um posto de atendimento, eu acho que é uma oportunidade para estar estudando, né? Será que aqui é viável abrir ou não? Nessa minha frase, em hipótese alguma, eu estou dizendo, nossa, tem mais 62% aqui de oportunidade para abrir posto, viu? Amanhã vamos pegar e vamos carregar os tijolos e vamos construir posto de atendimento para o Brasil. Muito pelo contrário, não estou dizendo isso, principalmente pelo ambiente que a gente vive, dessa virtualização. Isso assim, e essa minha frase também comprova que o número é mais de 90% dos municípios de Goiás têm cooperados. Então, isso denota que não precisa de ter uma estrutura física propriamente lá dentro de um município para o cooperativismo de crédito tá presente. Sim, é uma oportunidade para estar estudando. Vamos ver esse dado aqui, por que está acontecendo isso, tem oportunidade mesmo de crescimento ou não. A gente vê aí no Brasil afora, tem municípios extremamente pequenos, 2, 3 mil habitantes, que abre um posto de atendimento, ele se torna viável muito rapidamente, sabe? Gerando benefício para a sociedade, gerando qualidade de vida. Inclusive, tem casos que traz até energia elétrica para o município que nem tinha. O cooperativismo de crédito é a ponta disso tudo, né? Então, é para estar estudando. Tem 35 cooperativas singulares, 146 postos de atendimento, como eu falei, né? Já temos aí muitos postos de atendimento dentro de Goiás, né? E 149 mil cooperados pessoa física, né? Isso representa 2% da população de Goiás, né? Eu acho que esse número, sim, eu acho que chama um pouco a atenção, né? A oportunidade, né? 98%, obviamente que tem crianças, né, que estão envolvidas nesse ponto, não vai ser 98% que está aí para estar atuando, mas sem dúvida nenhuma, um nicho muito grande para vocês estarem atuando. E mesmo assim, esses 2%, a gente tem número que para essa parcela da população ela não é a principal instituição financeira, como foi mencionado aqui, né, que é uma da busca do Sicoob, exatamente, eu quero me tornar a principal instituição financeira. Então, ele vai lá, busca um produto lá dentro do Sicoob e vai ser atendido por outro. Então, vocês têm um espaço dentro desses 2% muito grande também. E, muitas vezes, aqui que está o segredo, que são clientes de boa qualidade. Não é sair buscando no cliente de má qualidade, que está sendo rejeitado por outras instituições, eu vou pegar ele só para estar ampliando. Então, eu acho que tem que estudar mesmo. Cada cliente que vocês têm, para ver as oportunidades para estar aproveitando. Porque, sem dúvida nenhuma, a instituição do lado de vocês vai estar olhando, nossa, esse cliente é bom, eu vou oferecer mais esse produto para você. E está aproveitando a oportunidade que estava dentro da casa de vocês, que está dentro do cooperado de vocês, que vocês conhecem esse cliente. Então, eu acho que o segredo de tudo é essa comunicação, esse diálogo, sabe? Ver quais são as necessidades desse cooperado. E partindo aqui um pouco, né, isso aí fica até um pouco mais fácil de falar um pouquinho sobre isso, né, que já foi até apresentado uma parte desse dispositivo legal, que as cooperativas de crédito destinam-se principalmente a prover, por meio da mutualidade, a prestação de serviços financeiros a seus associados, sendo-lhes assegurado o acesso aos instrumentos do mercado financeiro. Então, assim, ontem também o presidente da OCB, o presidente Márcio, ele estava lá dentro do Banco Central, ele mencionou, né, que diferencia a instituição de vocês de qualquer outra instituição, só essa característica aí, vocês são uma instituição de pessoas. Então, isso aí tem que ter diálogo, certo? Tem que ouvir as pessoas, tem que ter transparência nessa comunicação, é extremamente importante. E por ser uma instituição de pessoas, a governança, ela torna uma relevância muito grande. Por quê? Porque se não tiver governança, não vai ter confiança. E não ter confiança numa empresa de pessoas que é uma instituição financeira, é o caminho para o fracasso. Então, vamos observar muito nos pilares da governança corporativa, que são transparência, participação, equidade e prestação de contas, para a gente não ter problema. Quando a gente deixa um pouquinho de lado essa governança cooperativa, é o primeiro passo para o fracasso. É o primeiro passo para o fracasso. E vocês devem ter diversos exemplos aí na vida de vocês, que tudo começou quando eu deixei um pouquinho de lado a governança. Eu não vou dar transparência a esses fatos, eu vou prestar
essa conta de uma maneira diferenciada, eu não quero que aquela pessoa participe, essa pessoa não vai participar da mesma forma que fulano vai participar, ele não vai poder participar dessa reunião. É o primeiro passo para o fracasso. Por isso que se torna tão importante os pilares da governança. Por isso que eu sempre tenho falado nas reuniões que eu tenho participado, eu sempre falo da governança. Que eu acho que aí está a origem de muitos problemas que vocês estão enfrentando. Então, vamos ter diálogo, vamos ter comunicação, vamos ter participação, vamos ter transparência. Quando você for fazer alguma coisa que você vai ter vergonha de mostrar, não faça. Porque muito provavelmente ela está errada, está inadequada. Não faça. Bem, terminei a primeira parte da nossa apresentação, passando agora um pouquinho para o Banco Central. Como eu mencionei no início da palestra, o Banco Central também nesse ambiente tão dinâmico, tão disruptivo, ele também tem passado também por processo na mudança da fiscalização. No Banco Central já estou há 16 anos, na fiscalização, mas propriamente 11 anos eu estou lá dentro da fiscalização. Sim, a quantidade de processo que foi montada é gigantesca. O Rodrigo está aqui para não me deixar mentir. O que a gente fazia há 10 anos atrás, o que a gente faz hoje é impressionante. Sim, com muito menos recursos, a gente faz muito mais. A gente enxerga muito na frente, muito antes de diversas situações. E por que foi necessário também a gente mudar essa nossa metodologia de trabalho, né? A gente sabe que dentro do cooperativismo de crédito vem diminuindo a quantidade de instituições, mas dentro do sistema financeiro cada vez mais aparece um novo segmento, né? Um novo segmento que vai tomando importância, uma fintech, um arranjo de pagamentos que a gente tem que estar estudando, que a gente tem que estar trabalhando. Então, a gente hoje, lá dentro do Banco Central, a gente tem uma matriz de risco, né? Então, todas as instituições de vocês estão lá dentro da matriz de risco, né? Tem instituições de baixo risco, médio risco, alto risco, instituições em anormalidade operacional. De acordo com o enquadramento delas, tem um tipo de atividade, né? Se ela é mais intrusiva, mais abrangente, se eu vou em loco, se eu faço alguma coisa remota, se fica só no monitoramento. Então, tudo isso mudou o nosso processo de trabalho. E também, a cada dia, a gente recebe mais informações, mais dados, como a gente vai ver no próximo slide. E, assim, o que aconteceu nesses últimos anos, né, tem uma resolução que é o marco, é a 4553, que é a resolução da segmentação, né? Essa resolução, o que fez? Ela exatamente dividiu o sistema financeiro de acordo com o porte, e lá, atividade internacional, né, no S1, e no S5 é porte e complexidade de produtos, né? Muitas de vocês, a maioria das cooperativas no Brasil, elas estão enquadradas no S5 justamente pelo porte e pela complexidade, né? Todas as centrais estão no S4, tendo em vista que elas têm que prestar um serviço que a gente vai mencionar aí de supervisão. Então, a partir dessa resolução, todas as instituições elas foram enquadradas num determinado segmento. E, de acordo com esse segmento, ela vai ter que atender uma determinada regulação. Então, a regulação também se tornou proporcional, né? A gente vê que tem a 4557, que ela é muito complexa. Lá dentro já tem uma segmentação, né, que vai até o S4. E foi aberta uma resolução específica, que é a 4606, que é a resolução para as instituições menos complexas, na quais a maioria de vocês estão enquadrados, né? Então, assim, na nossa supervisão, a gente tem um monitoramento, que quando é identificado alguma variação significante, alguma atipicidade é passada para a supervisão. Muitas vezes o supervisor entra em contato com vocês, demandando informações para estar justificando. E a gente também busca informações em outros sistemas, em outros entes externos, para estar fazendo nosso trabalho. E todas essas informações, elas são processadas lá dentro do Banco Central. Então, esse slide aqui eu trouxe só para vocês terem ideia de alguma pequena parte das informações que o Banco Central tem e utiliza. A quantidade de informações é gigantesca, né? Em relação a títulos valores imobiliários, mais de 40 milhões de registros por dia a gente recebe. Operações de crédito, 480 milhões de operações por mês. E cada operaçãozinha dessa tem 36 campos de informação. Então, é um banco de dados gigantesco. Há exemplo também do que ocorre em formação de consórcio, a mesma coisa, operações de câmbio, a mesma coisa, informações contábeis também. Recebe 1.136 documentos contábeis, né? 2.267 demonstrativos de limites operacionais, né? Então, a quantidade de informações é muito grande. Então, como eu mencionei lá atrás, a gente tem mudado essa metodologia para a gente dar conta de processar isso para trabalhar, né? É humanamente impossível uma pessoa pegar essas informações e tirar alguma conclusão dessas informações. Então, a gente tem usado inteligência artificial,
banco de dados, Big Data, para estar conseguindo processar, para chegar nas conclusões e tentar ver um pouquinho na frente, né, para tentar chegar um pouquinho na frente. E a gente tem conseguido, em algumas situações, chegar um pouquinho na frente, sim, para identificar, para ver se a instituição está com problema, vamos ter um plano factível de atuação para evitar maiores problemas. A gente tem atuado dessa forma já, isso já é presente. Então, o futuro chegou, né? E aqui, né, também não poderia deixar de mencionar a missão do Banco Central, assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda e um sistema financeiro sólido e eficiente. Eu frisei essa palavra sólido, porque assim, em algumas situações já ouvi algum ruído, né? O Banco Central não gosta de instituições pequenas, de cooperativas pequenas, de SCM, não é isso, de forma alguma. A gente conhece diversas instituições, temos viajado aí no país conhecendo instituições pequenas, viáveis, que agregam valor ao cooperativismo de crédito. O Banco Central sim vai atuar, e por determinação legal, dever de ofício do Banco Central, em instituições que têm problema de solvência, de continuidade, que estão inviáveis, que não estão aderentes a normativo, sim, o Banco Central vai estar atuando sim, sabe? A gente vai estar exigindo, justamente para evitar a consequência. E essa atuação, como eu mencionei, reforçando para deixar muito claro, sempre chamando a central, em alguns momentos, a confederação, e dando esse empoderamento para a central. Inclusive, se a central não estiver atuando de uma maneira adequada, eles também vão ser chamados para a responsabilidade. Isso é fato, isso é uma realidade. A gente já tem alguns exemplos hoje em dia. Esse slide aqui, muitos de vocês que já participaram de algumas palestras do Banco Central, vocês já devem estar assim, nossa, de novo esse slide, mas esse slide é extremamente rico, dá para ficar falando aqui 3, 4 dias com esse slide aqui, a quantidade de informações, né, que tem esse slide aqui, né. Ele fala de linhas de defesa, também quem já participou de reuniões comigo lá no Banco Central, também já deve estar de saco cheio de ouvir essa parte. Ah, lá veio o Ives com as linhas de defesa dele, falando das linhas de defesa. Por que eu falo dessas linhas de defesa? Porque isso aqui é a base para a gente estar evitando qualquer tipo de problema. Eu, assim, quando eu entrei na fiscalização, eu ouvia muito de gestores de instituição financeira, não especificamente do cooperativismo, mas do cooperativismo de crédito também, ouvia de gestores que diziam assim, tá, o que o Banco Central quer que eu faça? Eu acho que a gente já alcançou um grau de maturidade que dá para o gestor, que é a pessoa que pelo menos deveria melhor conhecer a instituição, saber o que ele precisa de realizar, para atender às necessidades da instituição dele. Apesar dos normativos simplificados aí tentarem ser o mais objetivo possível, ainda tem essa discricionariedade para você estar fazendo a adaptação de acordo às suas necessidades. Então, assim, essas linhas de defesa devem ser utilizadas como um instrumento de gestão. Eu acho que chegou a hora da gente parar de pensar auditoria interna, auditoria externa, controle interno, auditoria cooperativa, supervisão auxiliar, compliance, manualização de processos, só custo. Eu acho que está na hora dos gestores começarem a pensar de utilizar essas informações para estar agregando valor à instituição. São oportunidades de melhoria e de evitar que seja surpreendido. A gente vê que também que todas essas linhas de defesa aí que eu estou mencionando, dos gestores, dos riscos, compliance, auditoria interna, auditoria externa, auditoria cooperativa, supervisão auxiliar, conselho de administração, conselho fiscal não está aqui, mas é uma linha extremamente importante. Também, se não estiver atuando, vai ser chamado para responsabilidade também. Então, assim, essa quantidade de linhas de defesa, elas têm que funcionar. E, como eu mencionei, todas essas linhas de defesa tiveram normativos publicados recentemente, né? Gestores, recentemente, que eu falo, nos últimos anos, teve publicado aí a política de sucessão. Quando foi publicada a política de sucessão, eu fui a alguns eventos discutir esse normativo, né, você via assim, no corpo, e até mesmo o desconforto na própria cadeira, as pessoas mexendo, né, nossa, política de sucessão. Olha o que o Banco Central quer. Ele quer que eu faça uma política para daqui a um ano eu saia, levante da minha cadeira e outra pessoa entre. Eu acho que o entendimento, quem entendeu dessa forma, é totalmente incorreto esse tipo de entendimento. Eu acho que o entendimento que tem que ter é uma política de sucessão, não é uma política de substituição. É exatamente pensando que a entidade deve continuar. Nós, como seres humanos, a gente sabe que a gente vai ficar doente, a gente vai ter outras oportunidades, outros desafios, que a gente vai ter que largar aquele nosso trabalho que a gente está utilizando. Querendo ou não, aceitando ou não, um dia a gente vai morrer mesmo, a gente vai deixar a instituição para trás.
a gente tem que estar pensando na continuidade da instituição. Exatamente, estar formando essas pessoas, capacitando essas pessoas. A gente fala aí de risco, já falamos da normatização, auditoria interna. Queria dar um destaque para uma linha de defesa aqui, a auditoria cooperativa. É uma linha exclusiva do cooperativismo de crédito, como eu mencionei, sempre o cooperativismo de crédito sendo a locomotiva, né, sendo o laboratório. Essa linha especializada já começa a ouvir algumas conversas que no futuro próximo vai ter alguma auditoria financeira. Então, todo o sistema financeiro vai começar a ter essa auditoria financeira. Já começa, sabe, se isso vai acontecer ou não, mas já começa as discussões. E o Banco Central, essa linha de defesa especializada, ele tem colocado muitos recursos, muitos esforços para ela funcionar. No primeiro momento, ela não atendeu plenamente as necessidades, a gente vem trabalhando, vem exigindo das instituições, do credenciamento sendo extremamente criterioso, sabe, diversas instituições não têm conseguido o credenciamento, instituições que conseguiram o credenciamento no primeiro momento, entraram e falaram assim, era isso que tinha que fazer, eu quero me descredenciar, deixa eu voltar para trás, não vou entrar nessa brincadeira não, isso aqui está muito complexo, está muito exigente. Então essa linha de defesa, o Banco Central vai exigir sim, como eu mencionei, teve um ofício aí que foi passado para a Central, a gente vai estar acompanhando esses trabalhos, se for o caso, ela sujeita à sanção, revisão de trabalho, descredenciamento, punição, também estão. Então, essa lei de defesa vai funcionar. Tem equipes especializadas dentro do Banco Central, 2 coordenações que trabalham especificamente nessa linha de defesa. Então, a gente vai continuar permanecendo. Essa semana, esse evento que eu mencionei, que estava o Herald e o presidente Márcio, era um evento discutindo a auditoria cooperativa. Então, essa linha de defesa veio para ficar. Antes de passar para a linha de defesa da supervisão auxiliar, eu queria mencionar que, como vocês estão vendo nesse slide, a última linha de defesa é lá, supervisão do Banco Central. Então, quando a gente identifica alguma irregularidade lá dentro do Banco Central, isso, via de regra, denota que todas as outras linhas de defesa falharam. Eu acho também que está na hora da gente ter uma maturidade de quando a gente tem qualquer apontamento em qualquer dessas linhas de defesa, a gente está mencionando por que ocorreu esse problema? Quem ocasionou esse problema? Como ocasionou esse problema? Qual que era a falha no controle, no gerenciamento de risco? Para exatamente estabelecer procedimento para evitar aquela reincidência. Que a reincidência também ela é tratada de uma maneira diferenciada dentro do Banco Central. E eu deixei para falar especificamente da linha de defesa da supervisão auxiliar no slide apartado, pelo fórum que está aqui e também pela relevância que o Banco Central tem dado a essa linha de defesa. Como eu mencionei, é um problema do cooperativo singular, é um problema da central, é um problema da confederação, é um problema do sistema cooperativo. Então, a gente tem dado esse empoderamento, tem previsão de alteração normativa para dar, estão mencionando aí, para dar os dentinhos, né, para a central, para morder quando for necessário, obviamente com a supervisão do Banco Central, atendendo determinados procedimentos para evitar qualquer prejuízo para as partes. Então, assim, eu trouxe 2 trechos aqui da 4434, que é a resolução do cooperativismo de crédito dentro do Banco Central, né, que o CMN publicou, que exatamente uma das funções da cooperativa central é prevenir e corrigir situações que acarretem risco para a solidez das instituições. Então, acho que também é um instrumento, né, para estar, inclusive, para, em determinadas situações, para estar atuando nessa discussão que tem que ser colocada na mesa, como eu mencionei, da incorporação. Então, ele é um ente que também pode participar dessas discussões. Olha, a gente está identificando esse tipo de problema, a gente pode estar aumentando o nosso problema, a gente está causando prejuízo, a gente está deteriorando o patrimônio. Chegou a hora da gente sentar. Então, a central também pode estar discutindo, né? Eu acho que o Júnior aí deu uma aula, né, de procedimentos de, olha, isso aqui dá problema, para cá que está certo, se for correr nessa linha. Rodrigo também vai falar bastante aqui também. O caminho não é mais adequado, a gente vai sofrer consequências se a gente continuar nesse caminho. E outro ponto que eu queria destacar também, que a gente tem falado muito nessa diretriz sistêmica, né, é que uma das funções do sistema cooperativo é, por meio de diretrizes de atuação sistêmica, com vista à observância dos princípios da eficiência, da economicidade, da utilidade e dos demais princípios cooperativistas. Então, assim, causa estranheza, causa questionamento, quando você começa a ver muita sobreposição, né, desperdício de recurso, né. Muito se fala, recurso escasso, recurso escasso, recurso escasso, mas a gente começa a ver sobreposição de contabilidade, sobreposição de recurso humano, sobreposição de tecnologia, sobreposição de pessoal, isso é custo, isso é desperdício. Então, acho que também chegou a hora de fazer uma atuação, não só dentro de uma singular, não só dentro de uma central, dentro de uma confederação, dentro de um banco
E também, por que não, né, como foi mencionado aqui, por que não intersistema, por que não dentro do cooperativismo de crédito? O próprio Almada, aqui na palestra dele, ele falou, né, dessas discussões de unir os bancos, né, para evitar. Vocês já pensaram quantos, eu não vou falar milhões, quantos bilhões de reais são desperdiçados com essa sobreposição de recursos? Quantas oportunidades vocês estão perdendo com essa sobreposição? E muitas vezes sem justificativa, porque via de regra eu questiono, tá, por que essa sobreposição na contabilidade? Por que essa sobreposição na tecnologia? Que valor que está sendo agregado? Fico sem resposta. Então, acho que chegou a hora de parar e pensar um pouco para estar colocando esses recursos nesse ambiente tão desafiador em alguma coisa que vai agregar valor, que vai trazer retorno para a instituição. E, obviamente, quando falha essas linhas de defesa que eu mencionei, ocorrem processos administrativos sancionadores. Via de regra, é chamada a responsabilidade a diretoria executiva, conselho de administração, conselho fiscal. São as tipificações mais recorrentes dentro do Banco Central. Via de regra, também a gente tem um ente aqui novo, que no passado a gente via ele muito raramente, mas a gente já começa a ver ele agora recorrentemente. Eu participo do comitê, né, que aprova para realizar as citações, e assim, está ficando difícil de participar de uma reunião que não tenha uma auditoria externa. Então, por isso que agora já começa a aparecer aqui, com índice de 14% e 29% dos processos administrativos estão sendo instaurados contra empresa de auditoria. Então, a gente também tem atuado em cima dessas instituições. A gente vê também que, dependendo da gravidade, da característica da irregularidade, a gente também tem apurado responsabilidade de cooperativa central, inclusive também já tem processo administrativo sancionador contra cooperativa central, contra dirigente central, que não atuou da maneira conforme está previsto na regulação e na legislação. Então, isso aqui também é um sinal de alerta para a gente estar observando. Isso também justifica muito a atuação da central, de estar exigindo das cooperativas centrais, vamos fazer da maneira mais adequada possível, não tem mais como deixar isso para depois, a gente tem que atuar agora. Esse enforcement que eles estão passando para vocês, a gente também cobra eles. E muitas vezes, quando acontece numa singular, a gente chama eles, e aí central, a pergunta que a gente faz, o que você fez? Por que a sua linha de defesa falhou? Então, a gente está chamando todas aquelas linhas de defesa para a responsabilidade também, atualmente. E assim, eu coloquei essa lâmina aqui, porque ela demonstra um pouquinho do quebra-cabeça, né, que é o dia a dia de vocês. Né? Como eu mencionei, eu acho que a gente tem que parar um pouquinho de só estar tendo custo, né, com essas linhas de defesa. A gente tem que começar a utilizar isso. Né? A gente tem relatório de compliance, relatório de controle interno, relatório circunstanciado de risco de crédito, relatório de auditoria interna, relatório de auditoria externa, relatório da auditoria cooperativa, relatório da auditoria independente, atas de reunião do Conselho de Administração, Conselho Fiscal. Então, assim, instrumentos para vocês estarem utilizando para estar montando esse quebra-cabeça. Por que o compliance viu isso, o controle interno viu aquilo e o gerenciamento de risco viu outra coisa? Eu acho que só nesse momento já tem diversas oportunidades de melhoria em todos os processos dessas áreas, para vocês estarem estudando, para evitar a reincidência de qualquer irregularidade, para estar tratando ela da maneira mais adequada possível. Muito tem sido dito de tratar a causa raiz dos problemas, para evitar exatamente essas reincidências. Um dos tópicos da auditoria cooperativa vai ser isso, né? Tudo que for reincidente, ela vai estar apontando e vai estar passando para a gente também, para a gente estar tratando isso de uma forma mais adequada. Passando aqui para o último tópico, oportunidades e desafios, a gente vê aí como vocês, como instituição financeira, nos últimos anos, o que vocês não devem ter sofrido. Né? Por esses gráficos, a gente vê aqui a quantidade do crédito que foi concedido, ela diminuiu bruscamente, inclusive no cooperativismo de crédito, apesar de ter sido em menor percentual do que no sistema financeiro nacional. Isso também denota a importância do cooperativismo de crédito para essa resiliência, né, para essa atividade anticíclica, né, que quando tem uma crise, o cooperativismo de crédito permanece lá concedendo crédito, né, por estar próximo a esse cooperado, por ter outra metodologia de crédito. Isso é mais um ponto que denota a importância do cooperativismo de crédito. A gente vê a quantidade de ativos problemáticos, né, o aumento de BNDU, o aumento de execução, o aumento de provisão, isso tudo impacta a atividade de vocês.
Não poderia deixar de mencionar, né, isso também já tem uns 4 anos que eu vou em fora, e estavam falando, a Selic está caindo, vão ter que mudar o modelo de negócio. Não vai estar mais dando para atuar especificamente em tesouraria, aplicando em título público e vivendo ali. Agora, hoje, vocês vão ter que estar concedendo crédito de boa qualidade, que também conceder crédito sem observar princípio, aí sim que vai terminar de arruinar a instituição. E principalmente também prestando serviço, né? De novo, voltando, conversando com o cooperado, quais são suas necessidades, para estar tornando a instituição de vocês viável. Outro desafio aí que vocês vão ter, certamente, é a quantidade de novos players. Toda hora aparece um novo, né? Tem aí, nos últimos anos, tem a Sociedade de Empréstimo entre Pessoas, Sociedade de Crédito Direto, mais recentemente, empresa de crédito, empresa de simples de crédito, a ESC, que já foi semana passada ou semana retrasada, eu lendo a notícia, já foi concedido o primeiro crédito dessas empresas, então elas já estão funcionando, já estão concedendo crédito. É mais uma pessoa que, se vocês não aproveitarem a oportunidade que está sendo dada, outras pessoas vão aproveitar. E todo esse ambiente de concorrência, de aumento de player desafiador, inclusive pela agência do Banco Central, que está lá falando um pouquinho de competitividade, ele tem ocasionado diminuições de taxa. E a gente vai continuar buscando isso. Isso está na nossa pauta, no crédito, para estar buscando. A gente só olha aí na mídia a guerra das maquininhas, né? O que tem feito com as taxas que está caindo aí mais. Te vê aqui, em 2015, no mercado de cartão de crédito, as duas maiores ocupavam aproximadamente 84%, deixando apenas uma fatia de 15% para todas as demais. Agora, em 2018, já tem 69% que está concentrado nessas instituições e 31% que estão nos demais. Então, isso denota que veio para um aumento da concorrência, ela veio para ficar. E muito disso se deve à regulação do Banco Central que foi implementada. A gente está junto e vai continuar atuando dessa forma. Então, assim, não é exclusivamente para o cooperativismo de crédito que está sendo dada oportunidade, é para todo mundo. É quem estiver melhor preparado, vai aproveitar e vai abocanhar esse mercado. E para encerrar a minha participação, eu queria falar um pouquinho exatamente dessa parte de concorrência, que também tem sido muito discutido também no mercado atualmente, né? Academicamente, ele diz que a concorrência ela tem 4 pilares, né? Fornecedores, clientes, novos entrantes e produtos substitutos. Né? No cooperativismo de crédito, de novo, pensando ali no tomador de vocês que tem, no fornecedor do produto de vocês, pensando no cliente de vocês, né? A pessoa que está tomando crédito. Se vocês não cuidarem dele, não conversarem, não ter diálogo, vocês são uma sociedade de pessoas, vocês vão estar perdendo oportunidades de negócio, vocês vão estar perdendo clientes. Cada vez mais tem novos entrantes, como a gente viu aí nas informações anteriores prestadas, e produto substituto. Né? Também não adianta você ter lá um tomador, isso também foi discutido também, você tem um tomador de crédito, eu vou conceder 105% do CDI. Hoje ele entra aí numa plataforma e tem um produto que está dando 130%, 140%, 200%, com o mesmo risco, com a mesma garantia. Então, também está aparecendo produto novo, a gente tem que estar preparado, alerta para todas as oportunidades, senão a gente vai estar perdendo recurso, vai estar perdendo viabilidade. Tá ok? Era isso que eu tinha para passar. Obrigado. Bom, vamos lá na incorporação. Como o Júnior falou, a questão da incorporação ela não ocorre só no sistema financeiro, né? A gente pode ver que várias empresas aí passaram por esse processo. E também, fora do sistema financeiro, o processo ocorre também pelo amor e pela dor. Um caso clássico aí que ocorreu pela dor foi a questão da Sadia e Perdigão. A Sadia era muito maior que a Perdigão, mas resolveu brincar no mercado de derivativos e a Perdigão acabou fazendo a compra. Né? Tivemos alguns negócios aí, como o Itaú Bank Boston. O Bank Boston resolveu sair do Brasil, o Itaú fez a compra. Instituições financeiras, não financeiras, e ocorre também fora do Brasil, como a gente tem alguns exemplos. Então, a questão da incorporação é um fenômeno mundial e não só do mercado financeiro. Um ponto interessante em relação aí ao cooperativismo, né, como a Almada colocou, se a gente olhar no horizonte aí de 9 anos,
saiu aí de um ativo de mais ou menos 30 bilhões para 180. Um crescimento aí absurdo, né? Fruto próprio profissionalização do mercado, capacitação. Hoje a gente não pode mais falar do cooperativismo como algo pequeno. Veio para ficar, transformando, trazendo concorrência para o sistema, né? Aqui é um ponto interessante. Ao longo do tempo, o número de cooperativas, que é a barrinha azul, ela vem diminuindo. Nós temos tido uma redução desse número de cooperativas. A barrinha amarela ali é o número de postos de atendimento. Temos observado aí um crescimento desse número de postos. Aí, fazendo o link com a apresentação do Almada, né, quando ele fala que o custo é alto, esse é um ponto para reflexão de vocês, né? Será que é esse modelo que o cooperativismo deve seguir? Né? Tem um número de postos elevados. Por outro lado, aí tem um contraponto. Como o Ives colocou na apresentação dele, quando falou do estado de Goiás, tem um número de municípios, né, um espaço muito grande ainda para ser ocupado. Por outro lado, você tem hoje o mercado caminhando cada vez mais para a digitalização. Então, assim, eu não tenho uma resposta para isso, mas é um ponto que vocês, enquanto conselheiros de administração, conselheiros fiscais, dirigentes aí de cooperativas, têm que, enfim, se debruçar sobre ele e buscar uma resposta. Aqui um outro ponto interessante, ao longo do tempo, o número de incorporações, que é aquela linha laranjinha, ela tem aumentado. A linha azul são as liquidações ordinárias e a cinza embaixo pega as liquidações extrajudiciais ou de ofício do Banco Central, tem diminuído. A gente tem um boom ali de 2010, 2013, que foi um projeto que o Banco Central conduziu, o projeto Saneia, em que a gente tirou um grande número de instituições, né, que estavam praticamente inoperantes. O banco promoveu a saída delas, né, do mercado. Então, assim, tem diminuído o número de liquidações, tem aumentado aí o número de incorporações ao longo do tempo, né? Quando ocorre as incorporações, o azul ali é o exemplo que ocorreu em 2015 a 2018, a gente verifica um aumento da base desses clientes, né, nessas incorporações. Nesse período aí, a gente observou um aumento de 32% nessa base de clientes, quando há incorporação, né? Aí é uma migração da 89% pessoa física, 39%, 11% pessoa jurídica. Esse gráfico aqui é bem interessante. Quando ocorre uma incorporação, de 2015 a 2018, em média, no primeiro ano da incorporação, a gente observa um crescimento de quase 10% acima da média de crescimento das operações de crédito observada no SNCC, para aquelas cooperativas que se incorporaram. Após o segundo ano, vai caindo para 7,9, 8, após o terceiro ano, 7, após o quarto ano, 6, 4. Então, assim, o movimento de incorporação tem um impacto no montante de operações de crédito da cooperativa resultante. É uma coisa interessante que a gente observou. O próximo slide, eu tenho que fazer um disclosure aqui. O Júnior falou, você pode ter cooperativas que apresentam resultados negativos, que é uma coisa pontual, que podem ser viáveis. E outras que têm resultado positivo, porém o modelo de negócio dela está desajustado e elas podem não ter viabilidade a médio e longo prazo. Próximo slide, são 4 cooperativas que estão presentes aqui, que eu trago para reflexão. De 2014 a 2018, essas 4 cooperativas, a linha vermelha ali é o resultado zero.
vocês podem ver que, uma boa parte desse período, essas cooperativas estão apresentando perdas em seus balanços. Né? Isso é algo complicado. Isso é algo que os dirigentes vão ter que levar em assembleia, vão levar para os cooperados. O próximo slide é um slide que eu copiei do FGCOP, que o Lúcio chama da escada para o inferno, que eu acho que nenhum dos senhores gostaria de trilhar. E também o Banco Central não gosta disso. Porque o pior momento para o Banco Central é quando uma instituição tem um problema e nós temos que tratar esse problema. Quando uma instituição entra num processo de insolvência e nós somos obrigados a fazer a liquidação extrajudicial, quem leva o voto para a diretoria colegiada, quem tem que chegar junto ao presidente para apresentar esse voto, sou eu e o Harold, chefe do departamento. É o pior momento para um supervisor ter que fazer isso, porque denota a incapacidade da supervisão. Né? Então, assim, é terrível. Né? Dias antes de uma liquidação extrajudicial, eu não durmo. Dias depois também. Então, assim, é um momento muito ruim. O processo da dor, ele é ruim para vocês e é muito ruim para o Banco Central também. Fora o rescaldo desse processo, que depois tem comissão de inquérito, depois eu vou ter que ir no Ministério Público responder na fase de apuração da Polícia Federal e tudo mais. Mas vamos ver como funciona a escada do inferno. Primeiro, a cooperativa vem com perdas sucessivas. Nesse momento, muitas vezes, a cooperativa tem reserva. E aí, ela vai compensando essas perdas com reserva. Muitas vezes, consegue ainda jogar essas perdas para compensação em exercícios futuros. O cooperado, enquanto ele não é obrigado a ratear a perda, ele aceita. Enquanto fica no 0 a 0, ele até concorda. O segundo momento, nessa escada aí para o inferno, é o embate com a central e a recusa de uma solução via incorporação. A central identifica o problema, apresenta, tenta levar o assunto via incorporação. Nesse momento também, em geral, a central traz o problema para o Banco Central. Vou pegar uma água aqui. A central vê o Banco Central, apresenta a solução. Tá? Aí a gente traz a instituição, conversa, participa desse processo. Muitas vezes aqui, a instituição é reticente no processo. Aí entra algumas coisas que o Júnior falou. Tudo que o Júnior falou ali em relação aos obstáculos de incorporação, para cada um daqueles itens que ele falou, eu tinha um exemplo que eu já vivi de cooperativa. O último que eu dou o exemplo é o diretor executivo de uma cooperativa, filho do presidente da associação comercial. Né? A gente, com tudo pronto para uma incorporação, na véspera da incorporação, melou essa incorporação. E eu não tenho dúvida, essa cooperativa, se não for feita essa incorporação, uma incorporação dela, ela vai quebrar. E nesse caso, a fiscalização, sabedora dessa situação, nós chamamos todo o Conselho de Administração, todo o Conselho Fiscal, apresentamos a situação, registramos em ata, registramos em processo, fizemos 2 reuniões. A hora que tiver o problema, o processo administrativo ele vai ter um nível de agravamento maior, porque todos foram cientificados dos problemas. Mas mesmo com tudo isso, os dirigentes
foram reticentes. Mesmo com a atuação da Central, mesmo com a atuação do Banco Central, mesmo com todos os problemas sendo apresentados, eles foram reticentes. Depois, quando chegar no último passo, aí eles vão falar, poxa, eu não sabia que teria todos os problemas que eu vou ter, que eles terão no momento. Bom, aí depois, quando tem os embates com a Central, vem o caminho da desfiliação. A Central aperta, tal, desfiliar. Essa questão da desfiliação também é um ponto que não estava ali nos itens da agenda BC Hashtag, mas assim como a gente está trazendo, né, algumas linhas para empoderamento da Central, nós vamos trazer também algumas obrigações. E uma delas será o seguinte: cooperativa só vai poder se desfiliar de um sistema se ela estiver plenamente enquadrada nos limites operacionais. Então, vai aumentar a responsabilidade da Central, vai aumentar a responsabilidade do sistema. Assim como há o bônus de uma cooperativa estar numa Central, no sistema, em função dos seus limites, vai haver o ônus também na questão da saída. Tá? Mas, assim, a cooperativa entra no processo de desfiliação, muitas vezes é desfiliada, aí perde acesso, no caso do Cicobi, ao CISBR, aí entra na Justiça para permanecer filiada. É um caminho, também que a gente já viu, complicado. O próximo passo, deperecimento, perda do capital, muitas vezes caminhando para a insolvência. Quando vira o patrimônio, pela Lei 6.024, ela está passível de liquidação. Quando chega nesse momento, a fiscalização convoca a instituição para uma reunião no Banco Central, onde os dirigentes, né, o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal, a Central presente, a gente apresenta o termo de comparecimento, que é um instrumento gravoso da supervisão. Nesse termo de comparecimento, a instituição é alertada que ela está ao alcance da Lei 6.024. A gente dá um prazo de 30 dias para que ela apresente um plano de recuperação, que não pode ser superior a 6 meses, para resolver seus problemas. Aí, nessa hora, muitas vezes, esse plano tem que ser aceito pelo Banco Central, tem que ser um plano robusto. Nessa hora, muitas vezes, aí aparecem os mágicos, né? A gente vê uns planos assim mirabolantes que aparecem. Vou aumentar minha carteira de crédito em 40%, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não adianta vir com esses planos que a gente não vai aceitar. Né? E, nesse momento, também, a cooperativa chegou num ponto que não existe mais atrativos para realizar o processo de incorporação. Né? Nesse momento do termo de comparecimento também, hoje, eu faço questão de fazer o termo de comparecimento junto com o chefe do DERES, o Climério, que ele vai me explicar os impactos da Lei 6.024 sobre a cooperativa, sobre os administradores da cooperativa. Então, assim, a cooperativa, quando entra num regime especial, numa liquidação extrajudicial, a massa falida paga o liquidante, né? Todo o custo do processo de liquidação sai dali. Os administradores, eles têm todos os seus bens indisponíveis, tem uma comissão de inquérito, que é encaminhada à Justiça, apuração pela Polícia Federal, tornam-se inelegíveis, e uma série de outras. Nem a maquininha, cartão de crédito em ATM passa. Então, assim, é o caos na vida de quem estava à frente do negócio quando ocorre essa situação. Então, assim, esse slide eu copiei do Lúcio César, do FGCOP, inclusive eu fiz questão de deixar aí o logo do FGCOP, que ele apelidou do Caminho do Inferno. E é isso mesmo.
É uma situação que, quando entra e não há uma ação tempestiva, e hoje tem o fundo garantidor para auxiliar nesse sentido, né? É um caminho muito complicado. Algumas reflexões aqui. A incorporação, ela tem que ser fruto de uma decisão. Ela não pode ser fruto de uma inércia. Deixar que a incorporação ocorra pela inércia é o pior dos mundos, né? Assim como o Júnior participou aí dos processos, né, de incorporação mais complicados, eu estava junto com o Júnior, acho que em todos, né, Júnior? É ruim. Ficar a reboque do sabor das decisões é muito complicado, né? Não é uma situação agradável. Agora, para isso, os dirigentes têm que ter o conhecimento do negócio, têm que saber as deficiências que têm, saber as oportunidades, pontos fortes, pontos fracos, não tem jeito. E tem que ter o objetivo que tiveram ao criar a cooperativa, que é a manutenção do interesse do cooperado. Na hora que o interesse do dirigente, na hora que o CPF do dirigente se sobrepõe ao interesse do cooperado, acabou o negócio. E, lamentavelmente, muitos dos casos que tiveram problema, claramente, foi isso que ocorreu. Então, esse é um ponto que deixo para reflexão. Bom, em relação aos benefícios, eu acho que nem precisa falar, o Júnior já exauriu isso. Aumento de porte, captação, com isso aumenta os limites, né, de operação, a rede de cooperados, alavancagem, elimina a desperdícios e ineficiências, sinergia, diversificação de negócios. Aqui algumas frases, né? Experiência como dirigir carro no escuro. Farol para trás. O que passou, passou. Você não sabe nada do que vem pela frente. Essa frase do Bill Gates é interessante. A única companhias que conseguirão êxito são aquelas que consideram seus produtos obsoletos antes que os outros o façam. Aí eu lanço uma pergunta. Qual será a cooperativa do futuro? Como ela deverá ser? Quem se arrisca aí a responder? Vai lá, Edivaldo. Bom, minha visão, a cooperativa do futuro deverá ser a cooperativa que os seus cooperados necessitem ter. Por quê? Se vocês não conseguirem atender às necessidades dos seus cooperados, os concorrentes vão fazer. Tem as fintechs, tem os outros players do mercado, e eles estão correndo por fora. Então, se vocês não correrem, se vocês não estiverem preparados para atender os cooperados, outros farão. Por fim, eu queria agradecer o convite para estar aqui, porque é sempre uma oportunidade que o Banco Central tem de passar, né, as palavras, os recados a um grande número de pessoas. Então, esse tipo de evento, a gente valoriza muito estar presente. Então, agradeço mais uma vez o convite. Queria parabenizar também a Cicobi Central Goiás pelos 30 anos, é um momento importante, né, da Central. E eu, como não vou me aposentar mais, né, esperava aposentar daqui a 8 anos, mas com a reforma da Previdência não vou me aposentar mais, eu espero que daqui a 20 anos, vou estar com 70 anos, mas ainda trabalhando, o Marcelo e o Miguel, quem sabe, me convide aí para os 50 anos da futura Central Centro-Oeste. Muito obrigado.